Estamos ao vivo, diretamente do Avant-Garde Motors, na exposição Dual do Caos à Essência. E hoje eu sou Cecília Parreira, eu sou diretora e apresentadora do Tempo de Ócio. E hoje eu estou aqui com a Fernanda Villefort, o João Diniz, que são arquitetos e expositores aqui na Dual, e a Juliana Grillo, que é realizadora da Casa Cor Minas Gerais. Gente, obrigada pela presença de vocês em primeiro lugar. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre espaços para tempos mutantes. Para iniciar a conversa, eu queria propor para que a gente abordasse um dos aspectos sobre mudança que estamos vivendo no mundo todo, né? A pandemia da Covid não só escancarou, mas também tem sido catalisadora de vários processos que já vinham acontecendo, como o processo de voltar-se para casa, para dentro. E aí, dentre algumas pesquisas compiladas pela Curral, que é um laboratório de inteligência criativa e digital daqui de Belo Horizonte, é destacado o home office como uma tendência antes mesmo da necessidade do isolamento social. E aí, a partir de agora, várias empresas que têm condição, de seguir em funcionamento com seus colaboradores em home office, pensam em adotar esse estilo de trabalho permanentemente. Por mais que essa ainda seja uma realidade para a minoria aqui no Brasil, quais, Juliana, Fernanda, João, quais que vocês acham que são os privilégios e os desafios para quem está tendo essa oportunidade de conexão maior com o seu interior? E aí, o interior concreto, quero abordar essa dualidade da palavra interior. O interior concreto, que seriam nossas casas mesmo, apartamentos e moradias, e o interior subjetivo, que é o retorno à alma. Pode começar a falar um pouquinho? Bom, posso começar? Pode, por favor. Eu acho que todo esse tema veio com um grande desafio para nós. Eu digo assim, Casa Cor, que fomos pegos de surpresa. A princípio a gente iria realizar o evento normalmente no Palácio das Mangabeiras, depois a gente pensou que poderíamos adiar um pouco o evento e a pandemia ela veio se instalando de uma maneira mais forte do que a gente esperava e com um tempo muito maior do que a gente aguardava, Então veio essa proposta, o Janelas Casa Cor. Mas ela já chegou para a gente praticamente no meio do ano, enquanto proposta, enquanto projeto. E foi um desafio muito grande para todas as pessoas envolvidas. Nós somos 18 franquias nacionais, das 18 franquias, 10 conseguiram realizar esse evento que foi o Janelas. Nas outras praças aconteceram mais em containers espalhados pela cidade e no nosso caso ocupamos os shoppings da Rede Multiplan, o Sebrae, a Mineraria, a Casa Fiat de Cultura e nós pudemos realizar esse evento de uma maneira que me surpreendeu bastante. Os profissionais fizeram um trabalho maravilhoso, Eles foram levados a colocar exatamente isso, o que eles sentiam em relação àquele tempo, à pandemia, a reflexão do novo morar, um posicionamento das pessoas dentro dos seus lares, dentro das suas residências e colocaram isso de uma maneira maravilhosa. São 22 janelas espalhadas pela cidade e você não vê nenhuma igual à outra, parecida com a outra e todas com uma criatividade e uma identidade ímpar, trazendo um conteúdo e uma expressividade muito bacana. É um momento de muitas incertezas que estamos vivendo. A casa se tornou mais do que nunca protagonista mesmo de qualquer sentido. Você está voltado para casa. Hoje em dia as pessoas pensam mais nas suas residências como não só um local de ir para casa para dormir. Então você passou a conviver mais dentro de casa, conviver mais com seu filho, tendo que trabalhar dentro de casa. As casas, todas elas tiveram que ser readaptadas para esse momento. Nada melhor do que um excelente profissional para fazer isso, para entender o cliente e para trazer para ele essa nova leitura do que poderia vir a ser o seu lar, a sua residência.
trazendo mais conforto, possibilidade de trabalhar de uma maneira melhor, com um bom escritório, uma boa iluminação, a sala, o local de estar junto com a família. Então todo mundo passa a olhar para a sua casa com maior carinho. E você fala assim, quais as coisas positivas. Eu acho que dessa pandemia, que é terrível, claro, vai sair muita coisa positiva disso tudo, né? As casas estão sendo redefinidas, redesenhadas, as pessoas passaram a procurar, se moravam num espaço muito apertado, passaram a procurar uma casa com quintal, um apartamento maior, ou mesmo mais distante, que desse uma qualidade de vida maior para ele e para a família dele. Então as pessoas procuraram, vocês vão dizer isso melhor do que eu, né? Um local em que elas pudessem viver melhor, mais tranquilas. E essa mudança, ao meu ver, ela veio para ficar. Assim, as pessoas não vão voltar, nada será como antes amanhã. Sim. Né? E esse cuidado com o seu lar, com o seu ninho, cuidado com a família, cuidado com o seu espaço de trabalho dentro de casa, é um desafio para todo mundo, um desafio para vocês profissionais, mas veio para ficar mesmo. As grandes empresas, como parceiros nossos, ArcelorMittal, VLI, Vale, CEMIG, todas elas vão ter um momento a partir do ano que vem, porque os seus funcionários vão continuar ainda trabalhando em home office por parte do período. Então... Exato. O que vocês acham? Fernanda e João. Eu acho que a gente passou por um primeiro período que a palavra principal, na minha opinião, foi adaptabilidade. Então, todo mundo teve que se adaptar, né? Um primeiro momento, nós, arquitetos, tivemos que, vamos falar, direcionar os projetos, direcionar os clientes para se adaptar dentro desse espaço que já existia e uma realidade nova. E depois, como a Juliana falou, durou mais do que imaginávamos, né? Então esse tempo foi se estendendo, as pessoas passaram a ter realmente alguns conflitos, necessidades novas, né? Várias pessoas em casa dividindo o mesmo espaço com atividades diferentes. E aí eu acho que veio esse novo momento, que é a gente estar mais preparado, que para essa mutação, né, que eu acho que é um pouco do tema aqui que a gente está falando hoje, que hoje é a pandemia e amanhã serão outras coisas, né, não vamos falar outras pandemias, que a gente não quer que isso aconteça, mas a gente sabe de muita coisa nova que está acontecendo, né, então a gente tem que ter esse olhar mais aberto para o espaço, para dentro de si mesmo, para o outro. Eu falo muito que o autoconhecimento, eu acho que ele está sendo essencial nesse momento, né? As pessoas olharem para dentro de si e descobrirem o que elas precisam, né? Desde da parte funcional até a parte da emoção mesmo, do que faz bem, né? Da ambientação. Então tem um campo gigante aí para a gente trabalhar como profissionais. As pessoas têm espaço para se conhecerem e para se colocarem hoje até de uma maneira mais receptiva por todos, porque não há receita, né? Não há o certo, não há o errado, há o que é bom para cada um. Eu acho que essa individualidade, esse projeto personalizado que tem a cara de cada um com muita identidade, ele ganhou espaço e as pessoas têm mais consciência da importância disso. O que você acha, João? É isso aí, eu acho que esse momento foi muito significativo para nós, arquitetos, né? Porque ele mexe com a mobilidade das pessoas, né? Então, o seu direito, né? A sua vontade de ir e vir fica um pouco comprometida porque você tem que ficar restrito em seus movimentos, né? Então, isso leva tudo a ser repensado, né? Primeiramente o espaço da cidade, né? Os espaços públicos, os eventos, né? Onde as pessoas se encontram e depois os espaços interiores, né? De onde as pessoas vivem e convivem, né? Eu acho que esse momento serviu também para acelerar uma espécie de consciência geral, né, do ponto de vista dos não privilegiados, né, porque
Tem gente que não pode lavar a mão, tem gente que não tem onde ficar, né? Então não é nem questão da casa ser ou não ser boa, é de ter ou não ter a casa, né? Exato. Então eu acho que isso aí foi um momento que revelou essa discrepância, né? Esse descompasso, né, social que a gente está vivendo, né? E isso é a questão mais grave, porque bem ou mal, quem tem casa estava instalado lá. Sim. Você tem que ajeitar ali o laptop para poder trabalhar e tal, mas, né, e quem não tem passou a não ter menos ainda, né? Então eu acho que o papel nosso é procurar entender isso, ver como que isso pode ser trabalhado e ter algum tipo de participação, né? Nem que seja crítica, né, em relação, porque são 175 mil pessoas que perderam a vida, né, que isso não é pouco, né, no Brasil, no mundo aí, muito mais, né, nos outros países, e a gente não vê uma coordenação, assim, do ponto de vista, o projeto, o planejamento global, nacional e, né, assim, como país, como nação, parece que ele não está existindo, né. Então, assim, o grande arquiteto aí, que é o Deus, né, assim, ele está cheio de serviço aí para botar esse pessoal para entender, né. Da nossa parte, a gente faz micropolíticas, né, são pequenos trabalhos, né, os nossos projetos e tal. A gente procura sempre refletir sobre isso, né. Então, eu acho que é um momento de grandes desafios mesmo, tanto do ponto de vista urbano, né, da cidade. Fala-se muito da cidade pós-pandemia, né, as mudanças que vão acontecer em vários níveis, assim, de participação coletiva nas cidades, né, quanto dos edifícios públicos, né, como é que as pessoas vão se encontrar, os eventos, etc., até dentro do espaço, né. Eu acho muito significativo que essa exposição aqui lida com a questão dos bailarinos, né, porque o corpo é a nossa primeira casa, né, e a pandemia, ela agride o corpo humano, né, assim, as árvores não sofrem, os animais não sofrem, os edifícios não sofrem, o que sofrem são as pessoas humanas, né, e a dança, né, o bailarino, talvez seja, assim, o símbolo mais saudável, né, do corpo humano, mais harmônico, mais belo, mais bonito, assim, né. Então, eu acho que foi muito feliz essa contrapartida, assim. Então, eu acho que essa questão do interior, né, é o interior da pessoa, como você falou no começo, né. A primeira casa é o próprio corpo, né. Então, a pessoa pensar, né, avaliar se ela está vivendo de uma maneira sustentável, né, e se ela não está impedindo que outros também vivam, né. Exato, exato. E tem algo muito interessante mesmo nesse jogo mesmo com a palavra interior, né? Porque o quanto o ambiente concreto, o exterior, modifica o interior e vice-versa. E isso ainda de um lugar, de novo, de muito privilégio, que a gente fala disso. Falar de um lugar que a pandemia pode trazer boas mudanças e pode ser de fato um privilégio para que nós voltemos para a nossa casa interior, ainda de um lugar de uma minoria, né? São poucas pessoas que a gente pode falar isso. É um desafio para todo mundo e claro que vai ser sempre um desafio olhar-se internamente. Mas para quem é o olhar-se internamente? Talvez seja de fato para quem pode fazer esse deslocamento do trabalho para casa e que tem já um espaço casa, uma moradia acomodada o suficiente e com espaço suficiente para você poder ficar tranquila e cômoda ali e olhar-se então para dentro. É super complexo, né, se a gente, enfim, for pensar nesses pormenores. E eu penso em vocês, assim, arquitetos, principalmente como uma linha de frente, assim, na construção do pensamento e na idealização e na elaboração desses espaços com os quais a gente tem tido um contato mais intenso agora. Como a gente nunca teve antes, né? Nunca a gente teve um contato tão intenso com a nossa casa. Quais os novos desafios, então, também para a reinvenção desses espaços? E aí a gente pode abordar tanto uma questão mais política social, de reinventar o espaço urbano para que possa abranger outras pessoas também que ainda não têm acesso a um espaço próprio.
E aos espaços, aos grandes espaços também, às grandes casas, aos apartamentos. Como que vai ser a reinvenção desses espaços e como vocês acham, por exemplo, que haveria necessidade de adaptações mais profundas nas tipologias de moradias que a gente já conhece hoje para acomodar melhor essas permanências mais constantes e prolongadas dos moradores que habitam essas moradias? E aí eu jogo essa pergunta para os arquitetos, mas claro que para a Juliana também. Mas com vocês. Não, imagina, a Juliana também tem tanta expertise quanto os arquitetos, certamente. O que você acha, Fernanda Quando a e gente João? fala de espaços mutantes, né, é justamente isso. Né? Acho que o espaço ele tem que ser cada vez mais indeterminado para ele poder mudar. Né? Porque um espaço que ele é muito travado, que ele é muito assim, engessado, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Eu acho que cai por terra também um mito assim, do espaço muito contínuo, porque a gente acha lindo aquele espaço integral assim, e tal, mas você bota a família tá ali dentro, o filho tem que ter aula, o outro está trabalhando, não sei o quê, então algumas coisas não estão sendo revistas, sabe, assim, do ponto de vista da habitação da família, né, assim. Eu sinto também que a gente vai, a gente às vezes fica pós-pandemia, quando acabar a pandemia, como vai ser daqui a pouco, eu acho que não vai parar mais, né? Dessa coisa do mutante que a gente está falando aqui, de um espaço flexível e aberto para as necessidades que surgirem, que vierem. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar, né? Muita coisa que muitos desafios enfrentados nesse momento, eu acho que eles vieram para mudar o nosso olhar realmente. Até em relação à cidade, como o João colocou, né? Então eu acho que a reflexão ela é muito mais profunda e o que fica também é por muito mais tempo, né? Eu não acho que vai ser só virar uma chavinha antes da pandemia, depois da pandemia. Eu acho que vem concretizar um monte de mudança que talvez gastasse um tempo maior para acontecer, viesse mais lentamente, veio mais rápido, né? Como se desse uma acelerada nisso. Sim, exato, o que a Juliana E falou. ao mesmo tempo que você disse mais flexibilidade no espaço, também é trabalhado mais a individualidade e a necessidade de cada um dentro da família. Sim. Né? Se você tem um bebê dentro de casa, uma criança que está em fase de aprendizagem e ela não tem um local para estudar, aonde que ela estuda, se ela dormia junto com um quarto com a outra, são horários diferentes, são necessidades diferentes, são tempos pessoais de cada pessoa muito diferente, cada criança tem um timing muito diferente da outra, tem uma resposta muito diferente da outra. Imagina a mãe que está trabalhando em casa, o pai que está trabalhando em casa, com o filho pequeno, então haja flexibilidade, mas esse respeito à individualidade também é testado dentro de casa, a paciência também, né? Às vezes um fardo, às vezes até, que famílias às vezes estão sentindo assim, acredito que a terapia deve estar em alta, né? De terapia de família, porque eu imagino o sufoco que é você ter filhos pequenos dentro de casa, com necessidades diferentes e tendo que trabalhar. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Gente, já caminhando para um fechamento aqui, Fernanda e João, em um tempo mutante, como que foi esse processo de criação, agora trazendo aqui para a exposição, como que foi esse processo de criação para vocês, para a elaboração das máscaras? E queria trocar com a Juliana qual que é a importância de exposições como essa para a nossa cidade hoje também, nesses tempos mutantes. Vocês podem começar a falar, João? Como que foi todo esse processo? O convite, né, para a curadoria da Ju e da Dani, né, é a questão da máscara. A máscara virou um pouco o símbolo desse momento, né, porque as pessoas se protegem, né, e protegem também aos outros, né, então a máscara é o grande sinal, né, que a gente nota no rosto das pessoas aí e que eu acho também que vai permanecer por muito tempo, até a gente ter segurança total, assim, né, dessa coisa higiênica, né, sanitária e tal. Então, eu achei muito apropriado, né? Primeiro já falei a questão dos bailarinos, do corpo, da saúde, e depois da máscara, que é a proteção que nos cabe adotar no momento, né?
A máscara, ela tem umas coisas interessantes, porque ela acaba que ela revela mais o olhar também, né? Você passa a conhecer as pessoas pelo olhar, e o olhar é uma coisa muito expressiva das pessoas, né? E tem outro tipo de máscara também, que eu acho até mais perigoso, mais estranho do que a máscara facial, é a máscara digital. Porque essa coisa do teletrabalho, essa coisa, permite que as pessoas se anulem, se escondam atrás das câmeras desligadas e das fotinhos, dos nominhos e tal. Então eu me preocupa muito mais a máscara digital, até porque são personalidades que estão se auto-apagando, né, assim, por causa dessa facilidade tecnológica, né. No meu caso aqui, a máscara, o que eu pensei, dentro da ideia do dual também, que coloca duas polos assim, de pensamento, né, eu comecei a pensar sobre palavras que estão sendo evitadas, sabe, do ponto de vista político e social, palavras como ciência, né, fraternidade, diagnóstico, investigação, pesquisa. Eu levantei, sei lá, 200 palavras, assim, dessas que estão sendo negadas ou pouco faladas, e em contraposição eu coloquei as datas e os números de pessoas que perderam a vida até aquele momento. Isso aí foi até o mês foi de março a agosto. Uhum. Então é uma espécie de uma máscara, que é um lenço, né, mas que é um poema, né, é um poema-objeto, né, onde coloca essas duas, né, a questão da positividade, porque eu acho que a gente tem que investir na positividade, não pode ficar pessimista, negativista, derrotado, né? Eu acho que é inclusive um momento para que surjam novas ideias, novos pensamentos, novos entusiasmos, né, e novas soluções, né? Então essas palavras um pouco buscam esse tipo de sentimento assim, né? Mas em contraposição, por elas terem sido negadas, né? A data e o número de pessoas que partiram, que eu cheguei lá até os 100 e poucos, 110 mil e tal, já estamos quase nos 180. E veremos onde vamos chegar, né? Com as palavras e com os números. Né? Sim, muito interessante. Fernanda, como foi seu processo? Engraçado, que o mais bacana, né, João, nesse processo todo é que cada uma foi tão diferente da outra, né? João trouxe algo social e político bem característico desse momento, né? E todas, a gente, cada uma que ia surgindo e que a gente ia conhecendo, né? Porque a gente só foi conhecendo aos poucos, uns dos outros, a gente percebia como isso é rico, ver através do olhar do outro, né? Como ele expressa, o briefing foi o mesmo para todo mundo. E cada um expressou de uma maneira, e cada bailarino também expressou de uma maneira, utilizando, né, a máscara. Então eu achei assim incrível, muito emocionante mesmo a maneira com que isso foi trabalhado. Eu fui num mergulho interior, assim, na hora que isso veio para mim, eu também vi eu fui por uma ótica mais positiva também, no sentido do que a gente está ganhando com isso, do que a gente está descobrindo com isso tudo. Isso veio para quê? Né? Eu fico me perguntando. Eu acredito que tudo acontece por alguma razão. Então, eu fui muito em cima dessas perguntas e mergulhei muito em cima, dentro de mim. E a minha máscara, ela foi feita em camadas, ela vai representando, ela está bem simbólica, né? No sentido que eu tenho uma camada transparente primeiro e depois eu tenho franjas. Essas franjas são os papéis que a gente assume na vida e as máscaras que a gente usa, porque é uma maneira também da gente enxergar cada papel que a gente ocupa como uma máscara, né? Fazendo uma relação assim, analógica. Então, elas representam isso, só que na hora que elas se movimentam, e eu amei a foto do bailarino se movimentando, porque a minha intenção era realmente que mostrasse que ao se movimentar, ao viver, ao ser sacudido, né, pela vida, igual a gente está sendo agora, a essência está lá, né? A essência permanece, ela está transparente, por mais que a gente queira esconder, ela existe, e a gente teve a oportunidade
está tendo a oportunidade de conhecê-la um pouco melhor, né? De se conhecer um pouco melhor, de se encontrar, de se enxergar diferente, de buscar valores que às vezes estavam meio adormecidos. Eu acho que isso foi uma reflexão assim para muita gente. E aí ela representa também o ouro e o café, porque muito no sentido de falar das raízes mineiras, da cultura mineira, da região que a gente vive, quanto regionalismo está sendo valorizado hoje, né? O país nosso, assim, com tanta riqueza e que a gente buscando tanta coisa fora, teve um outro olhar para isso também, né? Está tendo uma valorização disso também. Então foi uma reflexão assim em cima dessa essência. Então eu fiquei super feliz com o resultado e encantada com o que elas fizeram aqui. Que bonito. Juliana, você como idealizadora de um dos grandes eventos daqui de Minas e do Brasil, como que você vê uma exposição como essa acontecendo neste momento e aqui na nossa cidade? Eu venho do universo artístico. Eu fui bailarina profissional durante muitos anos. E na primeira edição, eu trabalhava na Casa Cor há muito tempo, mas a primeira edição que eu fui, entrei como franqueada enquanto diretora, eu e meus sócios vínhamos desse universo artístico. Então teve um teatro feito pelos pederneiros, com apresentação de dança ou exposições diariamente. E não só de dança, como exposições, orquestra filarmônica, orquestra sinfônica, orquestra de Ouro Preto. Então, para nós, isso sempre foi muito importante, ter a expressão artística dentro do evento. E mesmo quando eu trabalhava antes, eu tentava levar, como essa exposição que eu estava te falando do Alphaville, né? Que eu fiz algumas exposições de Ronaldo Fraga, nos quartos de Ronaldo, algumas do Vitor Dzenck, da Patachu, fiz N eventos de desfile, mas sempre trazendo alguma coisa a mais. Eu só não podia levar dança. Mas no primeiro ano que eu abri, eu levei a dança quase todos os dias. Nossa, mas, então assim, seu universo conversa um universo muito completo, com tudo aqui, né? Dialogou muito com esse lado, muito forte. O movimento, a primeira comunicação do homem foi através do movimento, e a dança é das primeiras manifestações de comunicação que o homem conseguiu fazer um com o outro, né? Então isso daqui foi extremamente apropriado e bem-vindo, né? Esse espaço que ele ia ser janelas da Casa Cor não puderam acontecer porque precisariam ter visitação, e essa foi uma delas, que aí a Juliana continuou independente a partir de setembro, mais ou menos. E aí porque a exposição dela ela já tinha vendido para alguns patrocinadores e precisava de visitação. E ela precisava fazer isso. Então foi uma pena de não ser janela, né? Mas assim, então eu acompanhei o processo desde o princípio. Eu estava assim, extremamente feliz com essa exposição que ia acontecer, né? Que eu acho que faz parte, que eu puder sempre trazer para a Casa Cor esse tipo de manifestação artística que envolva a dança, a música, alguém cantando, alguém tocando, e essas manifestações também que vocês fizeram de construir um trabalho com a poesia sempre do João Diniz. Sim. Né? Sou apaixonada com aquele cubo dele, né? De cima tudo vê como é que é de toda. Esse povo quer voar. Esse povo quer voar. Maravilhoso, gente, que ainda está lá, né, no espaço. Então quando você escuta os profissionais explicando o trabalho deles, né, você passa a olhar aquela máscara com um outro olhar, né? E é muito rico, gente. Toda essa bagagem que eles vêm trazer, isso é de uma riqueza maravilhosa, sabe? Essa leitura do profissional diante da pandemia, a atenção que ele tem, o que está aquilo ali dizendo para ele, né? 200 palavras, não sei quantas pessoas morreram, 180 mil pessoas morreram, né? Aí você tem vontade de pegar o pano e ler todas elas, né? E você falando da transparência e depois de todas as camadas que vem, isso é a nossa vida, né? Eles têm a interpretação e você se identifica com cada uma dessas coisas que eles estão dizendo, né? Então
eu acho que é maravilhoso participar desse projeto. Né? Fico feliz que vocês tenham aceitado, porque eu que indiquei a participação de vocês aqui. Eu também agradeço muito. E assim, a Ju Lima, eu acho que ela fez um trabalho maravilhoso. Não conheço muito bem a sócia dela, mas eu conheço a Ju Lima há muitos anos. Ela participou também no ano passado como exposição. Então, eu só tenho a agradecer esse trabalho que ela fez aqui e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Maravilhoso, gente. Queria agradecer demais, Fernanda, João, Juliana. Muito obrigada. Que sigamos conscientes todos, então, mas também positivos com tudo isso e extraindo mesmo o que for de mais artístico, então, de todo esse momento e transformando isso em palavras e em arte e em moradias e em exposições e em eventos. Muito obrigada. A gente chegou ao fim aqui dessa conversa, dessa reflexão aqui na Dual, e a gente vai ter vários bate-papos como esse por aqui com mediadores e mediadoras e convidadas e convidados super especiais. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer conversar com vocês e aprofundar um pouquinho sobre esse tema. E a exposição Dual, que é idealizada pela Juliana Lima e pela Daniela Braga, fica aqui no Avantgarde até o dia 20 de dezembro. E vocês podem retirar os ingressos pelo Simpla. Vejo vocês aqui então, tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada.